Ó, com relação ao mercado do milho, aí sim tem uma pressão grande que também veio do relatório do USDA de lavouras. 90% do país já plantou. Os estados mais importantes aí, como o estado de Iowa, que é o maior produtor, já está com 97%, praticamente 100%, né? 97% é tudo plantado, as lavouras estão bem, o clima está favorável. E começou a surgir nos Estados Unidos uma conversa que está circulando de que as áreas vão ser maior do que o USDA projetou. E com essa conversa nova, dos 382, 83 milhões de toneladas de milho, já se fala em 400 milhões de toneladas de milho na nova safra americana. Então, isso acaba trazendo um argumento de liquidação e o mercado esperava que a China viesse com as compras hoje. Não veio. A China bateu o pé lá na China, ou seja, o pessoal diz, as commodities são muito caras. Queremos baixar as commodities. Isso não é só a soja ou milho, eles querem baixar principalmente petróleo, minério de ferro, porque também está pressionando a inflação interna na China. Então, os chineses começaram a jogar pesado também sobre os principais pontos aí que inflacionam o mercado local, né? Então, isso trouxe o mercado financeiro no milho, tem dois fatores, o financeiro negativo, que está pressionando, e o fundamento dele também, de safra, também negativo, né? Os dois estão na linha negativa e o pessoal fazendo muita venda de liquidação de contrato de milho para se reposicionar. Tá bom. A tendência é o milho trabalhar um pouco mais frágil, sim, porque se confirmado aí que a safra vai ser maior, certamente nos patamares dos 7 que ele vinha trabalhando aí até acima, ele vai se acomodar entre 5 e 6, ele vai ficar bem abaixo do que estava antes. Isso não é uma notícia boa para o pessoal da safrinha, porque nós dependemos da exportação, né, para a formação de preço interno. E o mercado ontem de Porto pagava R$ 83 e hoje está falando em 81, João, para embarque setembro. E o mercado nacional ainda é todo acima de 85, 90 as cotações. E tem produtor ainda apostando que o mercado pode superar de novo os R$100 aí. Está ficando cada vez mais distante. Aí, nesse caso, o cavalinho foi embora, João. É difícil dele voltar nos patamares se não tiver problema nenhum na safra americana. Eu tinha comentado na abertura ali que tem problema na China, tem. O clima nessa semana é desse tempo seco, até o começo da semana que vem é de tempo seco. Só que agora, ao meio-dia, tem uma nova previsão e tem chuva já para a partir de quarta-feira na China. Então, isso também veio negativo, porque até ao meio-dia, ao meio-dia aqui nosso, as indicações todas que seriam de tempo seco na semana que vem na China, e é o maior importador mundial de milho. Só que agora, ao meio-dia, surgiu nova indicação de clima e tem previsão de chuva no meio da semana que vem. E aí, normalizando o quadro, automaticamente, veja, as notícias são todas negativas para o milho. Por isso que está um peso pesado aí, jogando ele vamos dizer, está jogando ele na lona no dia, né? Ele está liquidando, recuando bastante, só que está caindo mais do que deveria. Então, ele vai ter que corrigir um pouquinho para cima. Já caiu muito hoje, né? Tá. Bom, esse é o milho americano, o milho mundial, o milho de Chicago, negociado na Bolsa de Chicago. Vamos ao milho brasileiro agora, vamos à soja, ao milho na B3, desculpe, o milho na B3, os primeiros vencimentos também caindo, não tanto quanto ontem, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas estão recuando. Aí o julho, 91,87 base Campinas, recuo de 0,68. O setembro, 91,32, recuo de 0,74. O novembro, 92,50, recuo de 0,64. Mas o janeiro do ano que vem continua em alta. Tivemos os últimos contratos negociados ao meio-dia e meia a 94,30. Muito bem, 94,30 para janeiro. Deixa eu passar 2 vídeos para você, Vlamir, para consubstanciar a sua análise. Primeiro é esse vídeo que nós abrimos o programa hoje, Davi, que é o frio sobre a safrinha. O cara pega a folha de milho assim, parece uma pedra de gelo, assim, tá, amassa todo aí. Pode encher a tela aí, Vlamir, o Davi. Ó, tem som aí? Abre o som. Ó. Pode ver esse aí, João, que é um milho bem novo, né? Um milho bem verde, um milho novo. Pois é. Agora pior... Muito tarde, né? Esse aí é um milho de fora da janela, de recomendado. E pegou geada. Provavelmente é um milho de baixada também, porque nós tivemos geados em vários lugares do Paraná, mas a maioria dos locais de geado, tirando o sul do estado e o sudoeste, que são regiões tradicionais
ele ficou mais localizado nas baixadas aí do oeste e partes isoladas do centro-oeste no Paraná. Eu tenho perguntas para você. Esse é um milho muito novo, né, João? Esse milho é um milho provavelmente que o produtor não tinha expectativa de colher ele, né? Porque esse milho corre o risco de geada até final de julho, né? Porque ele está bem pequenininho. Esse aí foi plantado muito fora da janela. Né? Mas veja o que é a natureza, né? O que é plantar céu aberto, né? Pegar a ventania de anteontem, né? De ontem para anteontem, esse daí é Jaciara, sudoeste de Mato Grosso, mais de 1.100 hectares de milho deitado, Vlamir. Olha o horizonte, não tem milho de pé. Ventos aí de 70, 80, 90 km por hora e granizo, né, João? Porque nós tivemos aí de sábado para cá, né? Então isso causou também alguns pontos de problemas. Isso é uma situação complicada para o produtor. Mas, em geral, se o mercado tivesse visto que as geadas tivessem sido problemáticas e essas massas de ventos aí também, são faixas, né? Porque normalmente granizo e ventos ele pega em faixas, ele não tem uma abrangência regional. Então você vê que a B3 ela está em queda justamente porque está vendo Chicago em queda e justamente aqui dentro essas geadas elas não foram severas aí para prejudicar efetivamente a safra, né? Então nós tivemos perdas que nem você mostrou, mas elas aparentemente são pontuais. E o estado mais importante da produção de milho safrinha é o Mato Grosso. Esse não tem geada, né? Ele teve chuvas na semana passada, então as lavouras estão em boas condições, né? Mas o Marcos Estevão, lá de Campo Verde do Mato Grosso, está te lembrando que lá em cima, no centro, né, do Mato Grosso, está tendo muita geada, muita seca. Seca. Seca o que será o preço? Sim, o que será do preço do milho após a colheita? Então deixa eu vai completar ter a pergunta. reflexo. Então, Mato Grosso tinha potencial de colher 40 milhões de toneladas nesse ano, João. Mas deve colher umas 35, talvez, um pouco menos, um pouquinho mais. Aí vamos ver como é que vai sair na boca da colhedeira. Mas o potencial do Mato Grosso, nessa área que planta hoje, é de colher mais de 40 milhões de toneladas se o clima for adequado. Então, eles também perderam já bastante. Isso dá para ser assim, na média geral do estado, perto de uns 10% do potencial. Quem mais perdeu com isso, com o clima, foi o Paraná. Aqui, essa geada também vai aumentar um pouquinho mais as perdas. Mas, no geral, o mercado não está vendo isso. Ele está vendo que em 2, 3 semanas tem colheita, né? Isso pesa nas cotações, né, João? Por isso que você mostrou a B3 aí em queda. O mercado da B3, que era de 100 a 107 reais, hoje é de 90 a 93. Ele caiu 12, 13 reais. E agora, quando vier a colheita, dificilmente ele vai conseguir avançar muito, né? Porque dependemos da exportação. E a exportação está pagando muito pouco, né? Perto dos valores internos, né, João? O pessoal se diverte aqui com a dupla João e Vlamir, né? Mas não é que ele está surdo, não, ainda não chegou. Ele pegou o Covid, mas está ouvindo muito bem. É que tem o delay entre aqui, né? O meu sítio aqui, a roça, até chegar em Curitiba. Eu dou a primeira. Aí, tá vendo? Delay, né? Eu dou a primeira e ele já fala em cima. Deixa eu falar, rapaz. Caramba! Deixa eu colocar a pergunta aqui. Você nem deixa? Tá bom, mas aqui, ó, o João Paulo chama. Diz assim, do cenário atual não tem soja nem milho físico, esses preços têm que subir. Bom, é uma torcida, né? E o Ayrton Oliveira diz que só tem soja para exportar no Brasil, por isso que está recorde. Acabou a soja americana para exportação, diz complementa o Ayrton, e no fim ele fala que tudo isso é uma jogada, é lamentável para o sistema de formação de preços. Mas aqui tem uma pergunta bem interessante aqui, do Rodrigo Marcelo Sapiaginski. Ele está perguntando se os produtores vendendo ou estão segurando para o segundo semestre, quando, teoricamente, os prêmios serão positivos. Consegui completar uma pergunta? Que maravilha. Pode falar, Vlamir. Com relação à soja aí, agora deu um delay, eu não peguei o nome do amigo nosso que falou aí. Realmente, a safra americana já foi toda vendida, já foi quase toda embarcada também. Na semana passada, os americanos compraram mais de 200 mil toneladas de soja aqui no Brasil, tão importante soja brasileira. China continua comprando aqui, né, porque é só o Brasil que tem. Nós temos umas 95 milhões de toneladas já negociadas da safra. E tem soja ainda na mão do produtor para ser negociada. E está na mão de quem está bem capitalizado, né? Vamos ver a força desse pessoal aí, como é que vai segurar aí para o segundo semestre. Segundo semestre, normalmente, os prêmios são melhores.
Isso é verdade também, como foi comentado, deve melhorar mais do que estão hoje, mas aí dependemos também como é que vai ser o andamento de Chicago, né? Se Chicago recuar muito, mesmo que cresça os prêmios, acaba não compensando muito. Com relação a outra questão que você falou, é o milho, né? Que você tem milho, não tem, né? Milho na primeira safra foi muito pequena, né? Então, o volume disponível de milho desse momento, ele é pontual, não é muito grande. E também está na mão de produtores capitalizados que não querem vender. É assim que está a briga. Por isso que o mercado vai sustentando, mesmo em leve queda, mas está se mantendo mais firme internamente. Mas a partir do momento que chegar a safrinha, João, nós temos aí um grande volume para colher, mesmo com perdas grandes. E não tem armazém para todo esse milho. Porque nós temos aí ainda um pouco de soja, um pouco de milho da safra de verão nos armazéns. E vai vir uma safra, né? Aqui no Paraná com problema, nos demais estados os problemas foram menores e tem um crescimento de área, né? Então tem milho chegando, sim. E aí o produtor vai ter que ver como é que vai ser a disputa, que vai ter uma queda de braço, muita gente vai querer segurar, os grandes compradores vão querer também forçar o mercado um pouco para baixo, essa é a regra do mercado, colheita é um período que pressiona, mas existe um espaço de queda do milho ainda maior do que está hoje, mas dificilmente mais do que uns 15% do valor atual frente à pressão que pode ter aí, não há espaço para cair muito mais do que uns 15%, mesmo com a chegada da safra, porque o produtor está bem capitalizado e não vai entregar ele barato não, vai ter uma queda de braço aí pela frente. Essa queda de braço é boa porque ela acaba valorizando até os prêmios da exportação. Então, mesmo que Chicago não mude muito, mas os prêmios melhorando na exportação acaba trazendo um benefício. Mas no caso do milho, o cavalinho, aparentemente, ele está lá na cocheira e a tendência com a chegada da safra é pressionar um pouquinho mais para baixo ainda. Você respondeu então ao Rodrigo Sapiaginski, que fez as perguntas. Eu estou me divertindo aqui com a posição, né, a manifestação do Josnei Mazai. Ele diz assim, rapaz, esse preço aí é tudo jogada dos grandes para assustar os produtores e vender o que ainda tem disponível. Jogada. Bom seria, assim, sabe o que eu acho, Vladimir? Não sei se você concorda comigo, mas seja jogada ou não seja jogada, se o preço está explodindo ou não está explodindo, o que o produtor tem que aprender a fazer? Aprender a fazer hedge, travar as suas posições. Está segurando aqui a produção, o milho, a soja aqui, trava lá. Ou se vendeu, participa da alta lá, quer dizer, não fique descasado. Aí você não tem mais que ficar brigando, achando, está travado, dane-se. Você não acha melhor trabalhar com seguro de preço, Vladimir? Uma alternativa boa é fazer um hedge, né? Você aposta na alta e se o mercado subir, ganha lá na posição do contrato. É aquela velha disputa, né, João? É tradicional de colheita, produtor aí de um lado, os grandes consumidores do outro, exportação do outro. Nós temos dois segmentos, temos a exportação está muito barata no momento, né? Façam hedge. Tá bom. E automaticamente vai continuar essa briga. Isso é uma coisa que é um padrão, né, João? Tá bom. Vladimir Brandalize, boas informações para esta terça-feira, quer dizer, boas análises, porque as notícias não são nada boas. As notícias foram negativas. Negativas. Não teve boas notícias. A análise foi boa. Foi positivo. A análise foi boa, como sempre. Vladimir Brandalize, muito obrigado pela presença aqui nesta edição do Tempo e Dinheiro. Volte amanhã, meu garotinho. É isso aí, João Batista. Vamos ver amanhã se o mercado se acomoda lá em Chicago. Tudo indica que vai se acomodar e tá bom. Talvez até recuperar um pouco dessas perdas aí, que hoje está caindo muito. Tá caindo mais do que deveria.